Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eliane de Souza, eu moro em Connecticut, nos Estados Unidos, e hoje eu vou compartilhar com vocês o primeiro emprego que eu tive aqui, né? Qual era o meu salário e como que era o costume das famílias. O meu trabalho aqui nos Estados Unidos foi como housekeeper. Uma housekeeper seria algo semelhante a uma doméstica no Brasil. Eu vou explicar certinho pra vocês a atribuição e daí vocês vão me entender um pouquinho melhor, né? A housekeeper, ela é responsável por cuidar da casa, né? Fazer as camas, varrer o chão ali, passar o aspirador de pó no chão ou nos carpetes, né? Trocar os lençóis de cama quando precisa, lavar a louça, limpar a mesa, né? Lavar a roupa, dobrar a roupa, né? Basicamente seria isso, né? Fazer ali aquele trabalho diário na casa. Então, é um trabalho, né? Onde você estará lá todos os dias e fazendo ali o serviço do dia, no caso. Por isso que eu falo que é como se fosse uma doméstica no Brasil, né? No caso, eu comecei a trabalhar para duas famílias. Na parte, eram duas vizinhas, né? Na parte da manhã eu fazia uma casa que eu ficava em média 5 horas nela, e eu tinha lá dentro dessas 5 horas o tempo aí pra trocar essas camas, né? Lavar a louça, lavar os banheiros, limpar o chão, passar o pano no chão, passar o aspirador nos carpetes, lavar a roupa, separar as roupas para ir lavando, né? Dobrar algumas roupas que tinham para dobrar. Essa casa que eu fazia primeiro, que era 5 horas, era a casa maior que eu tinha. Era uma família, eles eram o marido, a esposa, 2 filhos meninos e 3 filhas meninas. Então eu tinha 3 quartos de criança para limpar, porque os 2 meninos eles dormiam no mesmo quarto e 2 das meninas dormiam no mesmo quarto e uma outra dormia sozinha, né? Então eram 3 quartos de criança para limpar, mais o quarto da minha patroa, né? Então 4 quartos para limpar e trocar os lençóis de cama. Isso na parte do meio, né? Eu tinha 4 quartos e um banheiro para limpar lá. Aí esse banheiro tinha uma banheira e uma shower, né? Que é o chuveiro, e a parte da pia. Ok. Na parte de baixo tinham 2 salas, a entrada, o hall de entrada, né? Que eles chamam, que seria aquela parte ali onde abre a porta e você pode subir as escadas ou pode ir pro restante da casa, né? E a cozinha. Então, na parte de baixo, era isso. Aí tinha um terceiro andar, que era o Eric, né, que eles chamam. Que é o... eu não sei como que chama em português, mas tipo assim, era o terceiro andar. Então, nesse terceiro andar, tinham 3 quartos, que eram os quartos de visitas, né? Então, assim, esse terceiro andar não era sempre que eu limpava. Era só de vez em quando eles iriam receber visitas, que eu ia lá, passava o aspirador de pó, né, limpava mais detalhadamente lá e trocava os lençóis de cama. Então, basicamente isso. Essa minha patroa que eu fazia a primeira casa, ela era assim, mais séria, né, e mais exigente. Ela tinha aquela postura assim, você é empregada e eu sou a patroa. Era exatamente isso, né? Mas ela nunca foi desrespeitosa comigo, então eu não tenho o que reclamar dela. Vamos para a segunda casa então. Essa primeira casa que eu fazia, né, era das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Então, nesse período, de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, eu podia fazer pausas, sabe? Se eu quisesse parar, sentar um pouquinho, comer um lanche, se eu quisesse parar, fazer 1 hora de almoço, era tranquilo, né? A mulher que me contratou, ela falou assim pra mim, você pode fazer suas pausas e você pode ir comer, você pode descansar um pouquinho, né? Senta ali, descansa, você não precisa ficar o tempo todo, né, trabalhando e tal. Mas eu evitava de descansar nos momentos que eles estavam mais em casa, né? Porque ela era uma professora, então ela estava sempre fora, ela levava todas as crianças na escola e depois ela ia dar aula. Ele era um rabino, eu não sei exatamente o que ele fazia. Ele tinha uma empresa também de apartamentos, então às vezes ele estava viajando, às vezes ele estava em casa, sabe? Ele ficava mais em casa do que ela. Ela eu via só quando ela chegava para almoçar. De sair para ir embora, ela já estava em casa. Então eu via ela todos os dias, quando eu chegava, né, para trabalhar, mas logo ela saía, então eu ficava, né, sozinha na casa. Quando o marido dela não estava lá, e quando ela voltava para casa, eu ainda estava lá. Então eu já saía 1 hora da casa dela e ia caminhando para a casa da vizinha dela. Nessa segunda casa que eu trabalhava, a mulher já era mais, assim,
ela já era diferente, o jeito dela era diferente. Ela gostava que eu me sentisse mais à vontade na casa dela. Tanto que ela sempre me falava ali, ela e o marido dela, né? Eles eram mais tranquilos, assim. Então ela sempre me falava assim, ó, se você quiser comer alguma coisa, beber alguma coisa, pode pegar aí das coisas que a gente tem, não tem problema nenhum. Então ela sempre me oferecia coisas, né? Ela era mais diferente. A outra não, e eu também nunca pedi, né? Eu levava minhas próprias coisas. Eu nem esquentava minha comida lá no micro-ondas dela. E eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu não fazia isso. Aí, ok, na segunda casa, às vezes, quando eu tinha comida que eu precisava esquentar, no inverno mesmo, né? Eu levava pra esquentar na segunda casa, quando eu tinha assim, alguma comida que era ruim de comer frio, né? Então eu levava pra mim esquentar na segunda casa. E vou explicar pra vocês também o porquê disso. Lá, nessa segunda casa, era assim, tinha o Eric também, né, que é o terceiro andar. Vou começar agora de cima, né? Tinha o Eric, que era o terceiro andar. Então lá no Eric eles tinham 4 quartos lá na parte do Eric, que eram os quartos de visita, e um banheiro. Na parte do meio ali, ela tinha um banheiro e 3 quartos, né? E na parte de baixo, o hall de entrada, a sala de jantar, a sala de estar, meio banheiro, que seria meio banheiro, pia e vaso somente, não tinha chuveiro, né? Ah, outra coisa, no segundo andar, ela tinha a diferença dessa casa para a primeira, ela tinha uma banheira de hidromassagem grande e um chuveiro. A outra não, a outra ela tinha uma banheira pequena e o chuveiro era tipo assim, caía dentro da banheira. O banheiro dessa segunda casa já era maior. Então ele tinha uma banheira grande de hidromassagem e tinha um chuveiro separado, né? E tá, voltando para a parte de baixo então. Tinha uma sala de jantar, uma sala de estar, o hall de entrada, né? Meio banheiro, que seria a pia e o vaso, e a cozinha, né? E a cozinha dela também era maior. Então fazer também a mesma coisa, os trabalhos normais, lavar louça, lavar roupa. A diferença entre uma casa e outra é que pra mim lavar roupa eu tinha que descer no porão da segunda casa. As máquinas de lavar roupa ficavam no porão da segunda casa. E lá na primeira casa ficava no segundo andar. As máquinas de lavar roupa ficavam no segundo andar. O que seria, né, um quarto lá, eles colocavam as máquinas de lavar e faziam tipo uma área assim de lavanderia, sabe? Então era isso. Nessa casa, essa segunda casa, eu trabalhava 4 horas. Da 1 às 5 eu trabalhava. Seria o horário que eu entraria nessa segunda casa. Mas lá nessa segunda casa era o suficiente. Por quê? Ela tinha 3 filhos somente. Era ela, o esposo dela viajava muito, né? E ela trabalhava como secretária, né? E ela tinha 3 filhos. Ela tinha uma menina mais nova, que tinha aí mais ou menos uns 4, 5 anos. E ela tinha 2 meninos, um de 10 e um de 8. Agora eu vou explicar pra vocês, né? Já expliquei quais eram os meus deveres, né? Como que funcionava o meu trabalho, né? Quais eram ali as minhas funções e um pouquinho como que era, pra vocês tentar entender, né? Como que era esse meu trabalho. Era bem tranquilo, eu nunca tenho que reclamar, nem da pessoa que me contratou pra fazer esse trabalho pra essas famílias, porque ela sempre também me tratou muito bem, foi ela que me ensinou a limpar e a organizar do jeito que eles gostavam. Dependendo do material, não são todas as roupas, elas encolhem se você colocar na secadora. Então tinha muitas roupas que eu só lavava na máquina lá, né, normal, e eu tinha que pendurar que elas pudessem secar naturalmente pra não ter perigo de estragar a roupa dela, encolher. Por quê? Porque ela me pediu pra fazer isso, né? E quais eram essas roupas? Essas roupas eram roupas que eles tinham, né? Eles eram 2 famílias de judeus, então eles tinham roupas, né? Lá deles ir na igreja e também deles ir na escola, porque eles estudavam numa escola de judeus, né? E eram roupas assim, eram trajes bem específicos deles. Eram roupas muito caras, então você imagina, colocar na máquina de secar e a roupa encolher, né? Eles logo iriam perceber e não iam gostar nada disso. Então eu tentava sempre prestar atenção muito nessas roupas e não colocar elas lá, porque se caso eu chegasse a encolher, né, eu teria problema, porque eram roupas com valores, que tinham valores muito altos. Eles compravam lá numa loja, né, de roupas de judeus mesmo, então o valor delas era bem diferente, sabe? Ok. Primeira aí curiosidade pra vocês, né? A segunda curiosidade é que, tipo, a primeira casa tinham 2 bocas de pia. Na segunda casa eram 2 pias separadas, tipo, tinha uma de um lado, a outra do outro lado do balcão, sabe? Então, por quê? Como eles são judeus, eles tinham tradições muito específicas. Eles não misturavam leite com carne ou derivados de leite com carne, né? Então, tipo assim, sabe aquele estrogonofe muito bom? Que tem um franguinho e um creme de leite, eles nunca vão comer na vida. Então, assim, eles não misturam, é contra a religião deles, misturar o leite e a carne, né? Leite e derivados, né? E carne. Então, assim, se eles iam fazer um prato, se eles comiam um prato com carne, não poderia ter ali nenhum
derivado. Não poderia ter queijo junto, não poderia ter leite, não poderia ter um creme à base de leite, tipo um creme de leite, ovo e queijo. Eles não comiam, né? Era tudo separado. Então eles comiam também em pratos separados. Se era um prato de carne, não poderia conter nenhum derivado de leite. Esses pratos, né, eles iam colocar numa pia. Eles tinham uma pia para lavar a carne, as coisas que eles comiam de carne, certo? E tinha uma outra pia para lavar as coisas que eles comiam de derivados de leite. Então, eu não podia misturar, por exemplo, uma coisa que era um copo de leite, por exemplo, eu não podia lavar na mesma pia de onde eles comiam lá a carne. Eu não podia lavar na mesma pia, eu não podia usar a mesma esponja, nada disso, entendeu? Por exemplo, eles tinham os garfos, eles tinham os pratos, os copos, tudo separado. Tudo que eles iam comer junto com a alimentação ali, que tinha a base de carne, era separado. Eles tinham os pratos lá de carne, já era separado, sabe? E tudo que eles iam comer, por exemplo, que tinha queijo ou algum outro derivado de leite, era de uma cor diferente. Então, era separado também. Geralmente, era fácil de identificar. Por quê? Porque as coisas que usavam pra tábua de cortar, faca, tudo era separado, tá? Então, assim, as coisas que eram de carne, era fácil de saber porque era vermelho, geralmente a cor. Ou tinha ela colocava um coisinha assim vermelho. Então, até mesmo pra ela saber, sabe? Então ela colocava ali separado, né? Ou as coisas que eram de carne, mas geralmente na cor vermelha. E as outras coisas que eram de leite ou derivados de leite, ela colocava com uma corzinha azul. E os pratos eram com detalhes azul, né? Os copos com detalhes azul. E as tábuas de picar com detalhe azul, faca, todas essas coisas, detalhe azul. Os garfo pra ela comer, colher, detalhe azul, né? E o outro lá com detalhes vermelhos, certo? E tinha também os pratos e os garfos que eram especiais. As taças que também eram especiais. Que, por exemplo, dias assim, de festas e que eles estavam fazendo as comemorações deles, ou dias que eram muito sagrados, assim, eles tinham uma outra louça especial, né? E eles usavam o garfo e faca de prata. Então, os garfos e facas de prata, depois para lavar, eles tinham ali um outro método, né? Então, tinha que lavar eles e depois polir, sabe? Pra eles ficarem bem brilhosos, assim. Então, esses daí, eles só usavam em ocasiões muito especiais. E eles ficavam guardados em uma parte diferente, separada. Então, é por isso que eu falo pra vocês que eu não esquentava a minha comida lá na primeira casa. Por quê? Ela tinha um micro-ondas só. E ela usava o micro-ondas dela para esquentar coisas de leite. Então, eu não podia ir lá esquentar alguma coisa de carne no micro-ondas dela, que ela usava para esquentar coisas de leite, queijo, essas coisas assim. Então, né, eu não faria, nunca fiz isso, nem escondido dela, nunca esquentei uma comida de carne lá onde ela usava para esquentar as coisas que eram derivadas de leite, né? O micro-ondas dela era só para isso, ela só tinha um. E também para lavar. Eu não lavava minhas vasilhas lá, mas se caso ocorresse algum caso, né, de ter que lavar, eu só lavava, por exemplo, se eu fosse comer, se eu tivesse comido só a carne, mas se eu não tivesse misturado, se fosse um estrogonofe, eu não lavava, né, eu levava para casa sujo, meu pratinho, meu potinho, né, eu levava para casa sujo. Mas se caso, por exemplo, era uma coisa, por exemplo, eu só tinha arroz, feijão e carne, né, carne ali não tinha nada de leite, nem queijo misturado, nem nada. Então daí eu lavava na parte da carne. Eu sempre respeitei muito a tradição deles. Por mais que não era minha, mas eu respeitava muito, né? E daí, a tradição deles eu sempre respeitei, e a religião também. Já vou explicar pra vocês outro detalhe, né? Na segunda casa, como ela já tinha uma condição melhor, eles já tinham mais dinheiro, né? Na verdade, assim, os dois eram bem ricos, mas a segunda casa, ela tinha menos despesas, vamos dizer assim, porque ela tinha menos filhos. Então, na segunda casa, ela tinha 2 micro-ondas. Ela tinha um micro-ondas que esquentava as coisas derivadas de leite e ela tinha um micro-ondas que esquentava as coisas derivadas de carne. E quando eu não levava nada misturado, que eu sempre buscava não levar nada misturado, né, pra não ter esse problema. Então, quando eu levava alguma coisa de carne, eu esquentava no micro-ondas de carne. E quando eu levava alguma coisa derivada de leite, eu esquentava no micro-ondas de derivados de leite. Basicamente isso. Outra coisa, assim, que era bem importante e que eu me dei bem, vamos dizer assim, trabalhando lá pra eles, e como, né, eles viam que eu respeitava muito a religião e a tradição deles, tipo assim, eu não era obrigada a seguir as regras, né, as religiões deles. Mas é claro que se você tá dentro de uma casa, trabalhando para uma família que ela tem uma religião, né, eu acredito que você tem que respeitar muito e trabalhar de acordo com a religião deles, né, com os preceitos deles.
Então, assim, eles tinham um código também de vestimenta. As mulheres, né, elas usavam um véu pra sair, né, cobrindo o cabelo. Ou elas usavam tipo uma boininha, assim, né? Então, elas embaixo da blusa, elas poderiam usar uma blusinha mais decotadinha, vamos dizer. Uma blusa mais cheia de detalhes, vamos dizer assim. Mas por baixo dessa blusa, ela tinha que usar uma blusa, uma sobrepele, né? Geralmente de cor preta ou marrom elas usavam. Não sei se era uma regra, não sei se tinha que ser essas cores, mas geralmente as que ela tinha era preta ou marrom, das minhas patroas. E uma leg. Elas usavam saias. As saias não podiam ser mais curtas, né? Elas não podiam mostrar o joelho, a parte do joelho, no caso. Então eram as saias pelo menos pra baixo do joelho, assim. Só que mesmo sendo saias pra baixo do joelho, elas usavam a leg, né? A leg e uma sapatilha. Então era aquele negocinho na cabeça, dentro de casa era tipo uma boininha na cabeça, aquela sobrepele e uma outra camiseta por cima. Podia estar o calor que tivesse, era desse jeito. E por baixo uma leg e uma saia por cima e uma sapatilha. Era assim que elas se vestiam. Era até bonito, eu achava muito bonito o jeito delas se vestir. E daí as adolescentes elas não precisavam usar esse véuzinho na cabeça ou aquela boininha, elas não tinham isso, mas elas tinham que usar uma blusa sobre pele, não precisava ser de manga, assim, mas ela tinha que cobrir até o cotovelo, então ou tinha que ser uma de manga assim, ou até aqui no máximo. Então elas não podiam mostrar o cotovelo. Não sei. Eu perguntei uma vez, né, pra uma das meninas lá, que era adolescente, que a gente conversava, né? Teve um dia que ela tava com umas amigas dela, e daí ela tava me explicando o porquê, né, de algumas coisas ali e tal. E eu sempre respeitei muito isso. Por quê? Eu não tenho essa tradição, eu não tenho essa religião, mas eu tava dentro da casa delas. Então, como que eu me vestia? Eu me vestia com roupas mais compridas mesmo. Depois, né, que elas me explicaram como que era, eu buscava sempre também usar a roupa de acordo com o que elas usavam. Nunca usava decote nem nada. Usava camisetas, né, assim. E pelo menos com a manga aqui, né? Mas depois de um tempo eu passei a usar a roupa igual elas mesmo. Mas ela não se incomodava tanto com as camisetas que eu usava. E sempre usei calça. Eu fui aprendendo um pouquinho junto com elas. A minha segunda patroa, como eu disse, ela me tratava assim de uma maneira diferente. Então eu tive muitas possibilidades. Porque inclusive, quando ela fazia almoço, ela fazia jantares, ela me convidava, né? Mas ela me permitia ali comer o que eu quisesse, entendeu? Então, assim, eu pude experimentar comidas típicas deles que eram deliciosas. Eu fico apaixonada. Até hoje eu sinto muita saudade de um prato que ela fazia, que é um salmão, sabe? E ele tinha uma crosta assim por cima, tipo de uma farinha assim. Eu não sei como que ela fazia, mas ela fazia e ficava uma delícia. Era um salmão assado. E uma outra que era uma batata doce, que é daquela batata doce laranjada. E ela fazia tipo uma camada parecida com a cuca que a gente tem pelo menos lá no sul, né? Tipo uma cuca, uma camada meio doce. E era uma delícia pra comer aquilo lá. E ela sempre, quando ela fazia essas coisas, ela me deixava, separava pra mim um pouco lá pra me comer, mesmo quando, né, eu não tava. Ela separava lá pra mim e deixava pra mim comer. Então, assim, eu tive uma oportunidade de experimentar comidas deliciosas que talvez eu nunca tivesse experimentado, né? Assim, comidas que eram de nível de restaurante. Elas cozinhavam muito bem. As duas cozinhavam muito bem. O último, e não menos importante, acho que uma das coisas bem importantes, né, é o salário. Qual é o salário que eu recebia lá? $500 por semana, né, pra trabalhar de segunda a sexta. Esse era o meu compromisso com elas. Segunda a sexta, das 8 às 5, para trabalhar nas duas casas e receber os $500 por semana, né? Esse era o meu salário, $500 por semana. Se caso eu trabalhasse no sábado, era extra. Eu podia cobrar mais se eu quisesse, né, ou não, mas eu não cobrava, eu deixava, né, a livre ali delas, que era em questão de carga horária. Então elas me pagavam o valor que seria a carga horária, sábados e domingos, né? Então sempre quando eu trabalhava sábado e domingo era mais dinheiro. E eu vou dizer pra você que elas me chamavam pra trabalhar todo final de semana. Então eu nunca trabalhava só de segunda a sexta, eu trabalhava segunda a sexta, de segunda a sábado, né? E às vezes no domingo à tarde eu sempre ia trabalhar pra uma delas. Porque como eles faziam um almoço ali de domingo, e no domingo parece que elas não podiam limpar, não podiam fazer as coisas. No domingo elas não podiam fazer as coisas, tipo, limpar ou organizar coisas. Elas não podiam lavar louça, elas não podiam fazer nada, elas não podiam mexer com nada, sabe? Então assim, sempre na segunda eu tinha muito trabalho. Então pra mim era vantajoso ir no domingo, porque eu ganhava um pouco mais. E daí na segunda eu não precisava trabalhar tão correndo, eu podia trabalhar mais tranquilo. Mas eu sempre trabalhava sábado e domingo. Sempre trabalhava pra elas sábado e domingo. Então eu ganhava mais, muito mais do que $500 por semana. Mas o meu compromisso com elas era $500 por semana. Se caso acontecesse delas viajar ou ter que, né,
sair, vamos supor, que não dê pra eu ir trabalhar, um feriado delas, porque elas tinham às vezes feriados que elas não podiam, né, que era o dia santo delas lá, que elas não podiam trabalhar, elas tinham que ficar em casa, elas não podiam fazer serviço de casa, e elas não podiam mexer em máquinas, nenhum tipo de máquinas elas podiam mexer, né, e elas não podiam receber ninguém na casa delas pra trabalhar também não. Então elas tinham uns dias lá que eram assim, mas elas tinham que me pagar mesmo nesses dias, tá? Mesmo os dias que eu não ia, elas tinham que me pagar. Se fosse segunda a sexta, elas tinham que me pagar. Elas não tinham obrigação de me chamar pra trabalhar no sábado e no domingo. Mas segunda a sexta, se acontecesse algum problema lá com elas e não desse pra mim trabalhar, elas tinham que me pagar do mesmo jeito, como se eu tivesse trabalhado. Que tinha dias assim que elas não podiam mexer com máquinas, nada de máquina, não podia lavar roupa, não podia secar roupa, não podia usar máquina de lavar louça, não podia passar aspirador de pó. Então tinha dias que não era tão, assim, acho que não era um feriado tão impactante pra eles, né, um feriado religioso tão impactante pra eles, né, que não chegava ao ponto de não poder receber ninguém na casa pra trabalhar, mas elas não podiam, a gente não podia usar esses equipamentos. Tudo, nada que fosse eletrônico ligado ali eu podia usar. Então eu lavava a louça na mão, né? Não usava aspirador de pó, usava vassoura se fosse preciso e não lavava roupa nesses dias, entendeu? Então era basicamente isso. Bom, o que eu tenho pra hoje é isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma, né? E gostaria de te pedir aí novamente que se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, o que você achou dessa experiência que eu tive no meu primeiro emprego. Eu achei super legal, foi um lugar muito bom de trabalhar, né? Eu saí desse lugar porque eu tive uma oportunidade melhor, né? E eu conto pra vocês o meu segundo emprego no próximo vídeo, ok? Até mais!